Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é mais um vídeo que nós trazemos para os amados irmãos acerca da temática escatológica, o tema dos últimos dias, do tempo do fim, da volta de Jesus. E hoje nós estamos lendo juntos 2 Pedro, capítulo 3, de 9 em diante. 2 Pedro 3, de 9 em diante. Preste atenção no que a palavra de Deus traz, as verdades preciosas de Deus para mim e para você. A Bíblia, dizendo acerca da volta de Jesus e dos acontecimentos do final dos tempos, nos diz o seguinte: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que coisa tremenda. A promessa da volta de Jesus, a promessa do arrebatamento da igreja, a promessa do julgamento também de Deus sobre a terra, os juízos de Deus sobre a terra, por mais que aparentemente, humanamente falando, na perspectiva humana, parece se tardar, a Bíblia diz que o Senhor não tarda a sua promessa. Aquilo que ele prometeu com relação à sua vinda, com relação aos acontecimentos do fim do mundo, do fim dos tempos, do final dos tempos, da volta de Jesus, do milênio, da tribulação, dos juízos e julgamentos de Deus sobre a terra, não se tardarão. No tempo de Deus vão acontecer. E por que parece que está demorando? Porque na verdade está aqui, ainda que alguns a tenham por tardia, e muitos falam isso, esse negócio da volta de Jesus não vai voltar, isso aí é do tempo da carochinha, no tempo dos meus pais também falavam isso, há muito tempo atrás sempre falaram essas coisas, por mais que para alguns parece tardia a volta de Jesus, Deus é longânimo para conosco, porque Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, e não só para conosco, com todos aqueles que ainda carecem do arrependimento, de uma vida com Deus, de uma consagração maior, de um tempo de buscar a Deus de verdade, de coração. Esse é o motivo de que Jesus ainda não voltou, mas Ele está aí, às portas, prestes para voltar. Por isso se prepare, querido. Olha o que diz o versículo 10: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão em grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só que tremendo. A Bíblia está dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui o dia do Senhor é o arrebatamento da igreja, o início do período tribulacional, o início do período dos julgamentos de Deus, dos juízos de Deus sobre a terra. Olha que tremendo. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Você nunca sabe quando o ladrão vem à noite, Ele vem num momento inesperado. Quando você menos pensa, de repente, isso pode acontecer. E por isso você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto para a volta de Jesus. Porque os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui muitos especialistas da palavra de Deus creem que esse tempo do fim, esse tempo dos juízos de Deus, principalmente quando se refere ao Armagedon, as guerras travadas no final desse período tribulacional, haverá arsenal atômico, porque essas características, elas nos lembram as armas atômicas, Os céus passarão com grande estrondo. As armas atômicas envolvem um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Aqui, quando nós pensamos nessa simbologia bíblica aqui, nós trazemos à memória o arsenal bélico mundial nuclear. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Outros dizem que toda a terra, passará por um fogo depurador. E é muito interessante também pensar nesse sentido. Ou seja, pode ser que esteja falando de elementos nucleares, guerras nucleares, explosões nucleares, grande estrondo, elementos ardendo, a terra se desfazendo, grandes explosões nucleares ou grandes tragédias mundiais, climáticas e atmosféricas
que vão acontecer nesses tempos finais. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, diz o versículo 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Ou seja, a Bíblia está dizendo, sabendo desses fatos, né, que o Senhor virá como um ladrão da noite, que os céus passarão com grande estrondo, que os elementos ardendo se desfarão, e que as obras que nela há, em toda a terra, todo esse aparato humano, todo esse sistema humano vai se desfazer, e Jesus reinará sobre a terra com grande glória. Por isso, por causa dessas coisas, por causa do tempo do fim, das promessas de Deus que não se retardam, como diz no versículo 9, né, que essa promessa vai acontecer, nós, como pessoas de Deus, temos que viver de maneira santa, com santo trato e piedade. Aqui está falando de uma vida santa, de uma vida piedosa, de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida levando Deus a sério, de uma vida em quebrantamento, em arrependimento, em conserto, de estar em dia com Deus. É isso que Deus espera de nós, nós que conhecemos a palavra, nós que ouvimos e sabemos e confiamos nessa promessa da vinda de Jesus como um ladrão da noite. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. No versículo 12 ele diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, de novo ele fala dessa vinda do dia de Deus, do arrebatamento da igreja, dos juízos de Deus, da tribulação, né? Esse dia de Deus, esse dia do Senhor, geralmente na Bíblia se refere aos juízos de Deus, aos julgamentos de Deus, sobre a terra, sobre os ímpios, sobre aqueles que ficarão para trás no arrebatamento da igreja, sobre aqueles que sofrerão os julgamentos e juízos de Deus, por terem o seu coração sem penitência, sem arrependimento, sem quebrantamento, por não reconhecerem a palavra de Deus, por não reconhecerem a grandeza de Deus, por não reconhecer a salvação de Jesus Cristo. Eles experimentarão isso, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, trazendo de volta arsenal nuclear, explosões nucleares, grandes guerras, fogo, enxofre vindo do céu, né? Juízos de Deus dos céus sobre a terra. Versículo 13, ele termina assim de maneira tremenda, dizendo, mas nós, segundo a sua promessa, que promessa é essa? A volta de Jesus, os juízos de Deus, o reino milenial, as promessas escatológicas, nós aguardamos de Deus novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, o céu descerá para a terra, um novo céu e uma nova terra será estabelecida nesse globo terrestre. O paraíso, o lar celestial que Deus tem para nós, descerá dos céus sobre a terra. E Deus habitará com o seu povo de maneira gloriosa, em justiça, graça, amor e bondade. Por isso ele termina no 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, essas preciosas promessas que nós temos da parte de Deus, procurai dele que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3, versículo 14. Então, aguardando essas promessas preciosas, aguardando a volta de Jesus, aguardando o cumprimento das palavras escatológicas, das promessas bíblicas, daquilo que Deus falou na sua palavra, de maneira literal e não simbólica, como muitos pensam, as promessas de Deus vão se cumprir. Nós aguardamos de maneira tremenda a volta de Jesus, a volta iminente de Cristo. Em qualquer momento, em qualquer instante, precisamos ser achados por Deus imaculados, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem pecados, sem erros grotescos, sem uma vida dupla, sem farisaísmo, sem hipocrisia, sem uma vida que desagrada a Deus, mas sim uma vida que caminha na vontade de Deus, cujo prumo de Deus é a palavra de Deus, a lei de Deus, as escrituras sagradas. É dessa maneira que nós
viveremos imaculados, não por causa das nossas próprias justiças, nossos méritos, as nossas obras, mas por causa das obras de Cristo, dos méritos de Cristo. Através da nossa fé em Jesus, nós somos justificados por Deus, declarados justos, declarados puros e santos, irrepreensíveis e em paz para com Deus e para com os homens. Será que você tem vivido dessa maneira, querido? De maneira imaculada, de maneira irrepreensível? O que Jesus irá voltar é uma igreja, como diz lá em Efésios 5, sem mácula, nem mancha, nem ruga. Uma igreja lavada pela palavra, uma igreja que aguarda ansiosamente o noivo que está voltando. Essa é a promessa de Deus. Nós vivemos segundo estas promessas escatológicas. Nós vamos nos apresentar diante de Deus e seremos achados por Deus, pela graça de Deus, pela fé que temos em Cristo, pela nossa confiança nos méritos de Jesus, nas conquistas de Jesus, na sua vida e obra, na cruz do Calvário, na ressurreição, na obra expiatória de Jesus. Seremos achados pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela sua generosidade, pela sua compaixão, imaculados e irrepreensíveis e em paz. Prepare-se, Jesus está voltando. Acerte a tua casa, acerte a tua vida, não brinque com Deus, conserte tudo aquilo que estiver errado na sua vida, na sua história, restitua aquilo que precisa ser restituído, conserte aquilo que precisa ser consertado, arruma a tua casa. Jesus está voltando, prepare-se, a volta de Cristo é iminente, em qualquer momento, em qualquer hora, Ele virá como um ladrão na noite, para buscar a sua noiva preciosa, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que aguarda ansiosamente o cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que parece tardar, na verdade, é porque Deus é longânimo para conosco. Ele está nos aperfeiçoando, trabalhando conosco, purificando, lavando a sua noiva, para que ninguém se perca, para que nenhum, Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, ao quebrantamento, à contrição de espírito, a realmente levar Deus a sério. Jesus está voltando, prepare-se para a volta de Cristo. Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer te restaurar, Jesus pelo Espírito Santo quer te fazer mais parecido com Jesus. Prepare-se, o arrebatamento da igreja está aí, Jesus está voltando. É tempo de santificação, é tempo de conserto com Deus, é tempo de buscar a Deus. As portas dos céus ainda estão abertas para nós, para mim e para você. Por isso, tempo de buscar a Deus e de consertar é agora. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Conserte a sua vida com Deus. Jesus está voltando. Deixa eu orar por você, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo esse vídeo escatológico, esse vídeo devocional. Obrigado pela tua palavra, 2 Pedro capítulo 3, por essas menções tremendas sobre os juízos de Deus sobre a terra, sobre o fogo que descerá do céu, sobre os elementos ardentes, sobre a compaixão e a misericórdia de Deus, sobre a promessa preciosa da volta de Jesus, do reino de Deus, de justiça, graça e amor sobre a terra. Nós cremos nessas promessas, Pai, nós vivemos por ela e nós ansiamos a volta de Jesus, que possamos ser achados por Deus, imaculados, irrepreensíveis, em paz para com Deus e para com os homens. Lava-nos pela tua palavra, purifica-nos pelo teu sangue e derrama a tua graça e a tua glória sobre nós. Abençoa cada um daqueles que estão nos ouvindo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas, curta a nossa página do YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.